Gente, ó, se eu pedisse para você fazer uma proposta de redação sobre o silêncio, né? O que que você falaria? Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que que eu falaria se eu fosse fazer uma proposta de redação sobre o silêncio? Se a gente pensar silêncio do ponto de vista dito, ou seja, o que está materializado, o que que é o silêncio? É a ausência de som, né? Então, a definição de silêncio seria, silêncio é quando não tem barulho. Silêncio é a ausência de som. Só que daí, dessa definição literal de silêncio, a gente já pode pensar quais são os sentidos que o silêncio tem, né? O que que o silêncio pode significar? O silêncio pode significar eu me calar diante de uma coisa que foi me dita, e já não é um silêncio simplesmente a ausência do som, é um silêncio que diz alguma coisa. Então, se eu diante de alguma coisa, eu fico em silêncio, eu posso ficar em silêncio e isso significar que eu não concordo com alguma coisa, ou eu posso ficar em silêncio e, e expressar que eu não tenho como agir em relação àquilo, eu posso ficar em silêncio entendendo que eu estou com mãos atadas diante daquela situação. Então, o silêncio ele pode representar muita coisa. Só que o tema subjetivo da redação, ela vai vir só assim, fale sobre o silêncio. Tem uma gente que a gente vai ver coisa muito louca, né? Mas assim, sempre aquilo vai vir contextualizado de alguma maneira. Então, é aí que a gente já vai pegar o que eu chamo de perspectiva. Tem banca que aborda perspectiva. Paula, mas as bancas costumam cobrar tema subjetivo? A gente vai ver que tem algumas bancas, principalmente bancas que trabalham com nível superior, né? Elas gostam de cobrar alguns temas subjetivos. Mas, assim, por que que eu gosto de trabalhar tema subjetivo, mesmo com quem vai fazer determinados concursos ou com quem vai fazer o Enem, por exemplo? Porque se você consegue falar de um tema subjetivo, e se você treina a falar sobre um tema subjetivo, você consegue falar sobre qualquer outro tema que você nunca escreveu. Por quê? Para falar de silêncio e para fazer um texto dissertativo sobre o silêncio, você vai ter que fazer relações, relacionar o silêncio com alguma coisa social que você queira discutir. Então, a gente vai entender que a redação subjetiva, ela é subjetiva até certo ponto. Ela é subjetiva na medida em que ela abre uma possibilidade de interpretação. Então, ela deixa uma interpretação muito mais ampla, mas a gente não pode esquecer que existe uma perspectiva que eu vou encontrar ali nos textos motivacionais. Oi, 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 estão me ouvindo bem, gente? Confirma aí que deu uma travada aqui, foi a internet. De novo, ó. E aí, caiu de novo. Me falem isso, vocês estão me ouvindo agora? Breno chegou? Hum, pontinho. Eu vi aqui tá dando umas quedas na internet, tá? Mas aí, se qualquer coisa, a gente retoma. Mas está gravando aqui e tá. Vamos continuar. Pronto. Aí, vamos lá. Eu vou colocar o slide agora e a gente vai pensar o que, que se quer com os temas subjetivos. Mas por que, que a gente vai fazer tema subjetivo? Exatamente para treinar isso. Se você conseguir falar sobre tema subjetivo, você não vai ter dificuldade para falar sobre qualquer tema. Por quê? Porque mesmo que você nunca escreveu sobre aquele tema, você vai conseguir relacionar com alguma coisa para você poder fazer sua redação. Então, treinando isso, você consegue escrever qualquer tema que seja subjetivo ou não. E assim, gente, no fundo, o tema subjetivo ele acaba sendo até mais fácil, porque você consegue propor uma interpretação para aquilo
E a banca está aberta a uma interpretação mais ampla, diferente dos outros, que é meio que um gabarito ali que você tem que cumprir. Tem provas de concurso que cobram, e no caso de Breno, que está pensando em ENEM e vestibulares, alguns vestibulares chegam a cobrar temas subjetivos. Tá? Então, é interessante pensar sobre esse tema. Vamos lá, ó. Não é muita coisa que eu vou falar, o mais importante é a prática e o exercício, para a gente ver a perspectiva. Está sempre em redação, a prática é o mais importante. Aí, assim, como escrever uma redação sobre temas subjetivos, né? Pensando aí vestibulares e concursos, tá? Porque se eu pensar tema subjetivo em outros gêneros, eu vou escrever uma crônica, aí é muito mais tranquilo. Tranquilo assim, né? É um gênero que abre para a subjetividade. Assim. Então, a gente tem que entender o que são os temas subjetivos. Os argumentos são argumentos mais de reflexão, né? Mas, eu poderia trazer um argumento de problematização? Claro que pode, tá? É uma problematização associada a uma reflexão. Mas quando puxa muito para a subjetividade, traz essa coisa do reflexivo. A gente vai ver um pouquinho o que é possível. E a gente tem que estruturar textos com coesão e praticar a escrita com temas abstratos. Então, a gente precisa dessa aula para entender. Quando o tema é mais abstrato, como é que eu pratico isso? Tem gente que não consegue. Então, a gente precisa estar exercitando isso também. O que são os temas subjetivos? Eles estão relacionados a valores. Então, eu posso falar, por exemplo, de amor, de amizade. São valores, respeito. A gente vê muito assim, respeito às diferenças. Se a gente for pensar, quando eu falo de respeito, tem alguma coisa subjetiva aí. De emoções, por exemplo, se a gente for falar de revolta ou de senso de injustiça, ou a sensação de insegurança em que a gente vive, toca em emoção. Quando a gente vai para a moral, é aquela coisa, o que é o certo, o que é errado, o que é legítimo, o que não é legítimo, e dentro do que é legítimo, onde a gente tem brechas, né? Liberdade, os limites da liberdade, até onde a gente pode pensar, eu sou livre, mas essa liberdade vai até onde? Então, também é interessante, em que medida eu sou livre, em que medida eu não sou livre, e dá para a gente pensar muita coisa, vai ter um tema depois para a gente falar exatamente disso, liberdade e alguma coisa, não sei se é felicidade, mas acho que tem a liberdade e segurança. Eu ia colocar hoje, mas era um tema mais difícil, eu deixei para depois. Liberdade e segurança, a gente vai falar depois, tá? Felicidade, gente, o que é felicidade? Felicidade está relacionada a uma emoção, mas a gente escuta muito hoje, ouve muito falar em busca de felicidade, mas o que é isso? Né? Então, é subjetivo. A gente pode entender as emoções, os valores, o que é moral, sob pontos de vista diferentes. Então, tem que dar conta disso. Então, por exemplo, felicidade na sociedade contemporânea. O que seria uma felicidade? O que eu poderia falar sobre isso? Né? Aí a gente pensa, na sociedade contemporânea, a felicidade ela é expressa nas redes sociais. Mas que felicidade é essa? Empatia nas relações humanas. A gente fala tanto em direitos iguais, se fala tanto em respeito às diferenças, mas isso é baseado numa coisa que você tem que cumprir, ou é baseado na empatia, ou simplesmente porque você tem que obedecer, né? Franciele está entrando de novo. Franciele, temas subjetivos na redação, tá? Depois, o papel da arte. Gente, quando a gente fala de arte, não tem como não falar de subjetividade. Mas de que tipo de arte que eu vou falar, né? Da arte por meio da linguagem, dos poemas, dos escritores. Eu vou falar da arte pensando lá a música, a cultura em geral. Como que eu vou falar? De que tipo de arte eu vou falar? Mas o papel da arte em quê, né? O tempo, como valor existencial. Teve uma redação de concurso que pediram para falar do tempo, gente. Pense que coisa mais cruel, né? Mas valor existencial. E aí a gente pode pensar como que o ser humano hoje lida com o tempo, né? Primeiro, a gente vai perceber, a gente lida com o tempo como aquela sociedade que está na correria. É a sociedade do cansaço, que sempre está correndo e não dá conta de fazer tudo o que precisa fazer. Então, é um tempo sempre curto. Mas também é uma sociedade que precisa dar tempo para que as coisas se encaixem no lugar,
para que as coisas se resolvam, que precisam de tempo para que tudo se resolva. Então, olha só o que é o tempo. Então, são temas muito interessantes, que vão refletir questões sociais e questões humanas, são temas profundos, em que a gente consegue trazer uma reflexão muito interessante, ao mesmo tempo discutir e problematizar questões sociais. Eu posso ir para a linha reflexiva, ou eu posso ir para a linha social. No caso de Breno, e aí vocês vão escolher, mas no caso de Breno, é interessante que ele problematize aquilo, para ele depois conseguir fazer uma intervenção. Mas quando você pensa concurso, dá para você pensar do ponto de vista mais reflexivo. Prof, como é que faz isso? Vamos pensar. Ó, a gente pode continuar pensando naquela estrutura básica, e ela é básica para qualquer coisa, tá? Então, a gente faz uma contextualização do tema e pensa a tese, tá? O tema da semana vai ser sobre silêncio, tá? Daqui a pouco eu comento o tema da semana. Mas você contextualiza a ideia de silêncio e traz uma tese sobre o silêncio. Depois você pensa aí 2 pontos reflexivos sobre o silêncio. Ou, para quem está pensando mais modelo Enem, vai pensar 2 problematizações relacionadas ao silêncio. Por exemplo, eu poderia dizer que hoje o silêncio é algo muito caro e raro. Porque mesmo quando você está num ambiente sem barulho, sua mente muitas vezes está ali obedecendo a inputs. Sua mente está conectada no Wi-Fi. Então, o silêncio, na verdade, não é um silêncio. Às vezes você está em silêncio, mas está ali com a mente num turbilhão, porque você está conectado ao celular, ao computador. Então, eu posso ter uma ausência de sons, mas não significa que eu esteja em silêncio no interior, na minha mente. Então, a gente vai ter aí 2 problematizações, tá? Que a gente pode pensar ou do ponto de vista reflexivo ou do ponto de vista de problematização. Mas eu penso 2 pontos. E uma conclusão em que eu preciso fazer a retomada da tese e eu posso, após essa retomada, finalizar essa reflexão, né? Então, eu posso trazer essa questão, por exemplo, eu poderia dizer que o silêncio ainda é algo muito raro, que o silêncio hoje tem sido buscado em lugares mais distantes, né? Então, a gente pode trazer, assim, o quanto o silêncio hoje é caro, né, para a sociedade, sem necessidade de dar uma solução, mas eu posso terminar essa minha reflexão concluindo bonitinho daquele jeito. Depois a gente vai ver tipos de conclusão em que a gente faz essa conclusão reflexiva, tá? Por enquanto a gente só pensou as propostas de intervenção, mas a gente vai falar de conclusão ainda, principalmente para vocês darem conta de fazer essa mais reflexiva, que não exige uma intervenção, e que em vestibulares e concursos vocês podem fazer tranquilamente, e essa outra que exige uma proposta, que é a do Enem, né? Em que você vai ter. Então, no caso de Breno, que está estudando para o Enem, e Franciele, não estou lembrando agora, mas vocês vão pensar exatamente isso. Aqui eu problematizo alguma coisa para eu conseguir trazer propostas de intervenção, tá? Estratégias de escrita. O que a gente pode pensar como repertório sociocultural que cabe muito bem em temas subjetivos? Filosofia. Então, a gente trazer filósofos, por exemplo, eu tenho um livro aqui, por exemplo, que fala do silêncio. É um livro pequenininho. Eu posso trazer qual é o filósofo ou teórico que fala sobre silêncio, tá? Eu também posso pensar como a arte tem representado a ideia do silêncio, né? Então, aí a gente pode ver na arte o silêncio como solidão, o silêncio como paz, o silêncio como absorver o tempo. Então, como isso é representado, como o silêncio é representado na arte, né? E na história, existe algum argumento histórico que seria possível perceber? Talvez não, mas a gente vai perceber o quanto a ideia de silêncio foi mudando no decorrer do tempo, e eu consigo também, nesse aspecto histórico, mudar, em que na medida em que a sociedade vai se modernizando, e na medida que a sociedade vai avançando do ponto de vista tecnológico, cada vez mais difícil é silenciar. Então, a gente pode pensar essas vertentes aí para estar trabalhando o tema. Onde eu coloco esse repertório? Gente, cabe muito bem uma introdução com a citação de um filósofo, cabe muito bem você concluir sua redação com a citação de um filósofo, fica bem legal aqui, mas também você pode falar na arte e na história dentro do desenvolvimento, como isso acontece,
ou então construir sua redação toda dentro de uma crítica no percurso histórico, que também vai ficar interessante, tá? Aqui, gente, já cabe definições, então como que eu posso definir o silêncio? Cabe abstrações conceituais. O que é abstração conceitual? É quando eu vou definir alguma coisa que é abstrata. Então, tem como eu definir o silêncio? Como que eu vou definir o silêncio de forma concreta? De forma concreta é dizer que é a ausência do som. Isso seria uma definição concreta. Mas, como é um tema subjetivo, eu tenho que pensar o silêncio de uma outra maneira. E aí eu já vou pensar de uma forma mais abstrata, mais subjetiva. Essa definição que eu trago, ela já tem a ver com o caminho que o meu texto vai seguir. Ela já tem a ver com a perspectiva que eu vou seguir e que a gente vai perceber aqui na proposta que ela deve seguir a linha dos textos, né, de comando ali da questão. Analogias e exemplos criativos. Gente, como a gente está falando de coisas abstratas, então a analogia, que é a comparação, cabe muito bem. Então, por exemplo, eu quero comparar o silêncio com uma criança dormindo. E aí, eu posso trazer, né, que esse silêncio que a gente observa quando uma criança está dormindo, né, ele traz uma sensação de paz, de esvaziamento, de descanso. Então, eu consigo comparar. E, ao mesmo tempo, se eu for fazer a analogia do barulho com a criança chorando, com fome, então a gente percebe que o barulho nos impulsiona a se movimentar, a agir, a ficar mais estressado, né? Então, eu posso usar a analogia de uma criança dormindo e uma criança com fome, uma criança sentindo dor, uma criança chorando, para comparar a ideia de silêncio. Então, é interessante também fazer, lembrando que isso aqui a gente está fazendo algo na linha de tema filosófico, de tema subjetivo. Talvez seja mais difícil fazer com outros temas, mas aqui você consegue fazer essas comparações, você já consegue usar metáforas, tá? Claro que também não é para você encher de metáforas, senão vira um gênero literário. Mas você faz uma metáfora associando a coisas concretas para você conseguir trazer a sua definição de silêncio. Aqui já traz um tom reflexivo, muito parecido com aquela ideia da crônica que a gente leu, né? Ah, isso parece uma sociedade que atrasa, não sei o quê, né? E uma linguagem introspectiva. Então, como é um tema mais reflexivo, essa coisa do sentimento, mas não aquele sentimento em que o autor se coloca, mas o despertar para um sentimento acaba funcionando bem aqui, né? Estratégias. Eu posso fazer uma citação, por exemplo, se eu for falar de felicidade, né? Segundo Aristóteles, a felicidade está ligada à virtude. E aí eu sigo minha linha nessa estratégia, ó. Como que, ao alcançar a virtude, eu tenho felicidade? Aí eu penso 2 argumentos nessa linha. Ou se eu for falar de liberdade, ó, com a definição, ó, liberdade pode ser autonomia ou responsabilidade. Aí eu vou lá em um parágrafo e falo de liberdade como autonomia e outro de liberdade como responsabilidade. E aqui a analogia, ó. Como a árvore precisa de raízes, o ser humano precisa de vínculos. Eu estou comparando o ser humano com uma árvore. E aí a gente vai pensar da necessidade do ser humano construir relações duradouras, família, etc, etc. Então, olha como funciona muito bem essa questão da analogia aqui. É muito gostoso ler um bom texto de tema filosófico, e é legal escrever também, porque é o momento em que você consegue trabalhar ali comportamento, sentimento e discutir sobre essas coisas, que são pouco discutidas hoje, né? Na prática, o nosso tema da semana, eu já vou mostrar aqui com a proposta, tá? Mas o nosso tema da semana vai ser a importância do silêncio em tempos de excesso de informação. Aí já fica mais direcionado, né? Então, a gente está falando de silêncio, mas, olha só, o silêncio relacionado ao excesso de informação. Então, a gente já vai ver que a redação está encaminhando para essa linha desse silêncio interior, na nossa cabeça, que muitas vezes a gente não consegue e haja meditação para fazer isso, né? Porque, às vezes, quando você está meditando, a cabeça está em outro lugar. Então, assim, o tema já vai para excesso de informação, ou seja, ainda que eu me desligue de tudo, minha cabeça vai ficar ali por conta de tanto input que eu tive, de tanto estar ali no celular, que a cabeça ficou tendo várias informações ao mesmo tempo.
Então, a gente vai pensar uma introdução com a tese clara, não precisa mirabolar tanto, 2 parágrafos de desenvolvimento e pensar uma conclusão. Eu vou desafiar vocês a fazer uma conclusão reflexiva. Só quem está pensando em Enem que vai pensar agora que essa questão da problematização, tá? Que isso aqui, para a gente fazer problematização, é facinho, certo? Quais são as palavras-chave do tema? Silêncio e informação. Aí a gente associa o excesso, né? Porque aqui é informação demais. A gente nem sabe o que fazer com tanta informação. Mas a gente tem silêncio e informação como palavra-chave que precisam aparecer na redação de vocês. Vou para a proposta. É o mesmo tema, só que eu vou agora compartilhar com vocês a tela da proposta, tá? Espera aí, só para vocês verem o texto motivador. Texto motivador. Prontinho. Então, essa aqui é a proposta da semana. Ó, a importância do silêncio em tempos de excesso de informação. Estou projetando aqui o hoje, tá, gente? Aí, o texto motivador foi esse. Vivemos em uma era marcada por estímulos constantes. Redes sociais, notificações ininterruptas, múltiplas fontes de informação e um fluxo comunicacional inédito na história humana. Ao mesmo tempo, observa-se um esvaziamento do espaço de escuta, reflexão e interioridade. Nesse cenário, o silêncio, muitas vezes visto como ausência ou inutilidade, pode representar uma forma de resistência, cuidado pessoal e reconexão com o essencial. Olha só, são 3 pontos aqui que a gente observa muito. Resistência ao quê? Quando as pessoas exigem que você tome atitude, ou quando todo mundo exige que você se posicione. Ah, você tem que ser de direita ou esquerda. Ah, você tem que ir para a direita ou para a esquerda. Ah, você tem que ser católico ou protestante. Se você não é negro, você é branco, né? Então, hoje nós estamos numa sociedade que é dual, ou seja, ela é dualista, e você é obrigado a se posicionar. E o silêncio seria uma resistência diante disso. É um exemplo, tá? Vocês podem falar de outros tipos, outras situações em que o silêncio é uma forma de resistência. Mas, se a gente for pensar esse excesso de informação, que é o que o tema pede, hoje a sociedade ela é baseada em 2 lados, e se você não se posiciona em um, significa que você se posiciona em outro. E é muito difícil resistir a isso, porque às vezes você não tem lado, nem ideologia, não escolheu uma ideologia, mas às vezes ao dizer alguma coisa as pessoas já enquadram você em um lado. Isso é uma forma de classificação da sociedade, né? E aí você, quando você se cala, essa é uma forma de resistência. Cuidado pessoal é o que a gente mais tem escutado, essa questão de conseguir ficar sozinho, de conseguir ficar um pouco sem a internet, sem as redes sociais, e aí já vem as questões de formas terapêuticas de se reconectar consigo mesmo, porque hoje a gente não fica consigo mesmo, a gente fica o tempo todo conectado aos outros, ao que os outros estão fazendo, e muitas vezes vai deixando o cuidado pessoal, mental, espiritual e físico de lado. Então, o silêncio é uma forma de se reconectar. E uma reconexão com o essencial. O que é o essencial? Também é algo subjetivo. Mas isso aqui toca nas questões dos valores. Às vezes as pessoas estão tão imersas no excesso de informação, no excesso de posicionamentos, né, que esquecem daquilo que é importante para ela, que seria a ideia do valor que ela tem e da forma de ver o mundo. Então, são possibilidades aqui. Agora, a gente vai discutir sobre isso pensando essa questão do estímulo todo em relação à informação. Aí o comando é, a partir da reflexão sobre a importância do silêncio no contexto contemporâneo, elabore um texto dissertativo argumentativo, defendendo um ponto de vista claro. Então, ó, a gente quer um ponto de vista, tá? Sobre como o silêncio pode ou não ser valorizado na sociedade atual. Eu acho que hoje o silêncio é uma coisa que está sendo valorizada e difícil de se conseguir, né? Mas a gente vai, quando eu digo isso, é um posicionamento meu. Agora, qual é o seu posicionamento em relação a isso? Você pode dizer que
hoje o silêncio, o que é o silêncio para você? Se eu fosse me posicionar, eu diria que o silêncio hoje é algo quase que inatingível. E eu tentaria argumentar nessa linha. Mas você pode pensar que o silêncio hoje ele está sendo interpretado de uma maneira diferente. Ou você pode dizer que o silêncio hoje só significa ausência de sons, mas que não existe silêncio. Então, dá para pensar muita coisa aqui, mas sempre pensando isso em relação ao excesso de informação, tá bom? Querem comentar alguma coisa, minha gente, sobre o tema? O que acharam? Né? Estão felizes ou desesperados? Me contem aí. É o desafio da semana, tá? Não tem que ser perfeita a redação, não, que a gente ainda trabalha com reescrita. Mas é um desafio bom e trabalhando com tema subjetivo, vocês conseguem ir muito longe. Ir muito longe. Bom, de minha parte era isso. Se tiverem, é interessante, diferente, e você vai ver que vai ser um exercício bom, viu, Breno? De minha parte é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, fácil de se embolar, e você precisa treinar isso aí, viu, Alisson, que você pode se deparar com um tema desse também, né? Mas é gostoso de fazer. Vamos, é o desafio. Encarem como desafio, tá? Vamos ver como é que vocês cumprem esse desafio. E a proposta é, pesquisem sobre isso, tentem achar, principalmente, filósofos e artistas que falem sobre isso, porque aí vocês acabam indo na linha do subjetivo, tá? Tema subjetivo cai muito em vestibular e em concurso. Alguns vestibulares, Breno, só trabalham com tema subjetivo. Tem alguns que apenas trabalham. Tem uma banca de Minas, eu não estou recordando o nome agora, mas eu já trabalhei com essa banca e ela só cobrava tema subjetivo. E aí eu tinha uma aluna, era engraçado, que ela ia fazer esse vestibular, e eu passava os temas, cada um mais doido que o outro. Aí ela, Paula, você só passa tema sem noção, só passa tema sem noção. Quando ela foi fazer o vestibular, caiu exatamente, olha só, que era um tema subjetivo, um dos temas que ela tinha escrito. Claro, assim, exatamente não com as mesmas palavras, mas era o mesmo tema. Tinha outras palavras lá, mas era o mesmo tema. Ela falou, Paula, nunca mais falo que você é sem noção, né? E em concurso, tem bancas que dão várias opções de tema e tem concursos que vão muito na linha. Por exemplo, os concursos de tribunais. Eu tenho um aluno que faz concurso de tribunais, teve um que era para ele ir na linha de cultura, sabe? E foi bem subjetivo mesmo, totalmente subjetivo, que você fica sem saber para onde vai. Claro que você faz uma delimitação ali e dá conta. Mas era uma cultura numa linha, eu não vou lembrar exatamente como agora, mas ele estava voltado para cultura e arte, e tinha alguma coisa nessa linha, sabe? E aí, cultura e arte, ele tinha que falar alguma coisa sobre isso, certo? Então, assim, tem alguns concursos que cobram. Aí, quando você vai fazer o concurso ou a prova de vestibular, você tem que ver como que a banca cobra temas anteriores para ver a tendência. O vestibular da UESB, antigamente, quando eu falo antigamente, não é na minha época, brincadeira, mas tinha época que o vestibular da UESB, ela cobrava sempre 2 temas para você escolher. Um era um tema dissertativo argumentativo normalzinho, tipo Enem, e o segundo, ou era um tema subjetivo, ou era um tema para você fazer um texto de opinião. E teve uma vez que caiu, sabe o quê? O pior cego é aquele que não quer enxergar. O tema subjetivo foi esse. Aí tinha lá um trechozinho de, acho que era de Vidas Secas, ou não, era José Saramago. Não, era um trechozinho de José Saramago, e o nome era O Pior Cego é Aquele que Não Quer Enxergar. Aí você tinha que escrever sobre isso. Pensa aí, desafiador também, né? Aí se você for escrever um tema desse, o pior cego é aquele que não quer enxergar, o que você faz, né? Tinha lá um texto literário falando de um personagem que tinha tido um problema de vista. E aí, só que não era para você falar de problema de vista, era para você falar assim, né? Aquela ideia, gente, você não se fecha para as novas ideias, ou você se fecha para um problema, tinha que ir nessa linha. Mas teve gente que, né, correu desse tema, que tinha duas opções. A Alisson comentou, o tema da redação do meu concurso foi cuidado com o corpo e a mente, tá vendo? Se você escrever sobre o silêncio, esse tema de redação de hoje, escrevendo sobre esse tema, você consegue adaptar para um tema como esse. E outros 2 era arte na sociedade contemporânea e excesso de imagens. Olha como tem tudo a ver esse tema que a gente está falando com isso. Então, se você escreve sobre esse tema, você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer. Ô, Alisson,
Alguns alunos meus, que esse aí foi da PM, não foi? Alguns alunos meus que estavam estudando para PM, e eu sempre coloco no curso para escrever tema subjetivo. Eles falaram, professora, quando eu vi o tema, eu lembrei de você na hora, porque não tive dificuldade nenhuma para escrever sobre os temas. E tinha um que falava de violência, eram 3, né, Alisson? Todo mundo correu para o outro, que era mais, assim, objetivo, né? Mas o povo falou, poxa, eu lembrei dos temas que a gente escrevia. E, gente, não é perda de tempo nenhum escrever sobre tema subjetivo, porque é um tema que, na hora que você vê uma redação, você fala, gente, dá para falar daquilo que eu falei. É um tema muito fácil de você adaptar. E eu diria assim, que os temas subjetivos são temas tese, porque às vezes você não usa nem a redação toda, mas você pensa aquilo como tese, né? Você pode dizer, por exemplo, que o excesso de imagens pode se contrapor, por exemplo, ao silêncio, como expressar, sei lá, dá para fazer muita coisa, tá? E essa questão do cuidado com corpo e mente, você pode trazer uma proposta que o silenciamento, o silenciar, pode ajudar a pessoa a preservar o seu corpo e sua mente de tantos estímulos que a gente tem hoje. Então, assim, é massa. Eu estou colocando agora, depois a gente faz mais um tema subjetivo. Esse tema, assim, não é tão difícil, tem outros mais difíceis, tá? Mas esse dá para a gente falar tranquilamente, porque é coisa que a gente já vem falando, né? Ou seja, nós já falamos um pouquinho de redes sociais, né? Do impacto das informações e tudo. Agora se associa com essa noção de silêncio. E aí dá para desenvolver, tá bom? Quer mais, minha gente? Mais alguma coisa para comentar? Animados? Eu quero ver essa redação, tá? Ó, vou encerrar a gravação. E, Franciele, eu comentei com o Breno que eu vou começar a retornar as correções